E aí pessoal, beleza? Hoje, 2 minutos de Química, a gente vai fazer o vídeo parte 5 de difusão. Aqui a gente vai começar a formalizar um pouco mais matematicamente sobre a difusão e para isso a gente vai comentar sobre as leis de Fick. No caso, nós vamos ter duas leis, uma mais puxada para uma função qualitativa e o outro mais quantitativo. Cada uma tem sua interpretação, cada uma tem seu uso principal, beleza? Então a gente viu que quando nós vamos trabalhar com difusão, nós temos casos como esse. Se a gente pega, por exemplo, um recipiente com água, coloca aqui uma gotinha de corante, a tendência natural é que ele vá se espalhando. E nesse espalhamento ele demora tempo. A concentração vai diminuindo ao longo do espaço. Dependendo do meio que nós tivermos, essa difusão pode ser facilitada ou dificultada. Vários fatores esses que a gente viu no vídeo anterior. Né? Então, como é que eu faço para poder identificar e mensurar essa velocidade de espalhamento? Como é que eu faço para dizer quais as variações de concentração que nós vamos ter? Né? Então, para isso, foi justamente esse cara que acabou estudando, Fick. Ele fez um compilado de ideias que, quando nós juntamos, nós conseguimos explicar isso daqui que vem acontecendo. Então, as leis de Fick são expressões quantitativas na forma de equações diferenciais que descrevem diversos casos de difusão da matéria ou energia em um meio no qual inicialmente não existe equilíbrio químico ou térmico. Então, inicialmente, quando você adiciona alguma coisa e haverá esse espalhamento, é o nosso estágio inicial. Com o tempo, alterações vão acontecendo, e foi aí que Fick trabalhou. Né? E no caso recebe o nome de Adolf Eugène Fick, que as desenvolveu em 1855. Então, se a gente para poder pensar na difusão em um estado estacionário, ou seja, eu tenho um sisteminha ali parado e outro vai estar difundindo sobre ele, eu posso dizer que a quantidade de um elemento que é transportado no interior de outro elemento é uma função do tempo, né? Então, à medida que o tempo passa, haverá mais ou menos difusão, se houver essa difusão, claro, e como ela acontece. E essa taxa vai ser expressa em J é igual a 1 sobre A dm dt. Vamos traduzir o que é isso daqui, né? Primeiro, J é o fluxo de difusão, é o quanto nós vamos ter de difusão naquele meio. M é a massa ou número de mols que está difundindo através da área A em um tempo t. Ou seja, Fick está dizendo que o fluxo que tem da difusão, essa quantidade de difusão que nós temos, ela é inversamente proporcional à área vezes a variação da massa em função do tempo. Quanto mais massa se desloca em função do tempo, maior a taxa de difusão. Né? Bem claro isso. Assim como a gente tem, por exemplo, fluxo de vazão de água. Quanto mais água escoa em função do tempo, maior esse fluxo. Beleza? Então, se a gente pega uma situação como essa daqui, ó, um exemplo, né? Eu tenho aqui do lado esquerdo o gás numa pressão PA, que vai passar por uma fina placa de metal, indo para o lado onde eu tenho a pressão do gás PB. Né? Então, eu vou observar que constantemente eu tenho que a pressão A é maior do que a pressão B. E haverá uma constante de difusão aqui. Entretanto, o que acontece? A pressão do lado A, ela sempre vai ser maior porque eu tenho que passar por uma membrana, eu tenho que passar por um filtro. Isso faz com que eu tenha um acúmulo de ar de um lado, onde eles vão se apertando, enquanto o B ele é só o restante da vazão. Dessa forma, eu posso olhar para esse gráfico e dizer, por exemplo, que em uma posição XA, que seria do meu lado esquerdo, eu tenho uma concentração A que é maior do que a concentração B, né, que acontece na posição B após essa membrana. Nesse caso, da difusão unidimensional, né, que é numa única dimensão, a concentração, que é C dos átomos, que se difundem é função da posição X. Ou seja, à medida que eu estou com diferentes posições, vou ter diferentes concentrações. Aquele ponto inicial tende a ter uma concentração maior do que a final, porque a inicial, por ter uma concentração maior, tem um maior potencial químico e vai difundir para o resto. Tá? Então, isso também é uma função do tempo.
Porque à medida que o tempo passa, a concentração vai se alterando. Traduzindo, a concentração de espécies que eu tenho, ela depende da posição e do tempo. Assim eu posso dizer que C é igual a F de x e de t. A concentração é função da posição e do tempo. Então essa curva que eu vou mostrar agora, ela representa a concentração em função da posição x no interior de um sólido num dado instante t, e é denominado por perfil de concentração. Olha só aqui, ó. Do meu lado esquerdo, eu tenho uma maior concentração das espécies, que vai difundindo para o lado direito. Beleza, essa difusão acontece com que velocidade, com que taxa? Taxa de difusão, J. Se você for parar para ver, quanto mais à direita, menos concentrado é. Então eu estou dizendo que a concentração depende da posição. Quanto mais à esquerda, mais concentrado. E à medida que o tempo passa, a difusão acontece e a direita, o lado direito, vai ficando mais concentrado. Entendeu? Isso gera essa curva aqui, essa curva decrescente. E nela nós vamos ver que temos um coeficiente angular aqui. Esse coeficiente angular vai ser a variação da concentração em função da posição, à medida que o tempo passa. Mas existe uma constante aqui que trabalha essa difusão, que é o que a gente vai trabalhar agora. Tá? Mas olha só, para cada t, para cada tempo, o fluxo de difusão num dado x é proporcional ao valor do gradiente dc dx em x. Tá? Ou seja, a cada tempo, o fluxo de difusão ele depende da variação de concentração em função do deslocamento. Dessa forma, eu tenho que a minha taxa de difusão em x é igual a menos d vezes dc dx. Apareceu agora esse d maiúsculo. Esse d maiúsculo ele é chamado de coeficiente de difusão. Tá? Esse coeficiente de difusão ele é uma constante que vai ser uma relação do meio, da temperatura, da viscosidade. Ele é um valor constante que representa o quão fácil ou difícil é ocorrer difusão nesse meio. Tá? Então a gente pode dizer agora que o fluxo de difusão no eixo x é igual a menos d, que é como o meio se comporta, vezes a variação da concentração em função da posição. Então, eu estou trabalhando com as taxas de variação e uma função do meio. Essa é conhecida como a primeira lei de Fick. Tá? E a gente pode dizer também que na presença de um gradiente de concentrações, os pulos ao acaso dos átomos individualmente produzem um fluxo de átomos, que é justamente o que essa primeira lei representa. Aí você olha e diz assim, cara, tá meio estranho isso. Mas vamos ver um caso prático aqui. Não sei se vocês já viram isso, mas isso aqui que eu coloquei, ele representa como se fosse uma membrana celular, né? Membrana lipoproteica. Aqui a gente teria as proteínas mais à superfície, mais hidrofílicas, e os lipídios mais hidrofóbicos mais ao centro. E essas membranas, elas permitem trocas nas nossas células, seja troca de gases, troca de estruturas dissolvidas. Mas, por exemplo, no caso da bomba sódio-potássio, que é um sistema, um mecanismo que nós temos no nosso organismo de produzir impulsos elétricos. E esses impulsos elétricos é justamente o que nós vamos utilizar para poder estar fazendo nossos movimentos, pensamentos, tudo que o nosso corpo é movido a impulsos elétricos, né? Então imagina, por exemplo, que eu tenho aqui do lado um átomozinho de sódio. Ele precisa ir para o outro lado para que haja uma diferença de concentração e ali aconteça um pulso eletrônico. Então ele vai sair desse lado, vai passar por esse canal e vai vir para cá, vindo Na+ para esse lado. Quando isso daqui acontece, olha o que é que eu vou estar vendo aqui. Eu vou estar observando que, dependendo da célula que eu tenho, ele vai ter um D diferente. Existem membranas que têm um D menor, dificultando esse processo, e células que têm um D maior, o que aumenta a velocidade desse processo. Isso vai dizer que não é toda célula que permite o equilíbrio da bomba sódio-potássio. Eu tenho aqui também a função do deslocamento e da concentração, ou seja, quanto maior for essa concentração, maior essa taxa, né? E quanto menor
for esse tamanho, mais rápido ela acontece. Membranas mais finas têm a transição mais rápida. Meios mais concentrados têm transições mais rápidas. Então a primeira lei de Fick ela vai estar regendo justamente em cima desses padrões, de dizer quando a difusão acontece mais rápido ou mais devagar, ao depender do meio. Um padrão um pouco mais qualitativo, né? Porque aqui, se você for parar para ver, ó, não estou falando, por exemplo, do efeito do tempo. Né? Como é que eu vou calcular o tempo que demora para essa difusão acontecer? Eu posso dizer vários padrões, mas ainda não posso dar um ponto exato em cima disso. Né? Então é daí, desse estudo e dessa necessidade, que surge a segunda lei de Fick. Então, se a gente combina a lei de Fick, a primeira lei, com a lei de conservação para espécies, né, C no caso, a concentração, eu vou ter que a variação da concentração em função do tempo, mais o operador Nabla vezes a minha taxa de difusão vetorial vai ser igual a zero. Como resultado, a gente tem a segunda lei de Fick. Lembrando, o que é esse operador Nabla? Ele é o deslocamento espacial das espécies. Então eu estou dizendo, se eu analisar como eu tenho o deslocamento a variação da concentração em função do tempo pelo deslocamento tridimensional, eu tenho isso igual a zero. O que fica assim, ó, dρ de C, dρ de T, menos D, Nabla ao quadrado de C. Ou seja, aqui eu tenho justamente a minha função variação da concentração em função do tempo, menos o coeficiente de difusão, que é a relação do meio, aqui vezes o operador espacial da concentração. Então isso aqui vai me dar, ó, dρ de C, dρ de T, menos D, vezes dρ ao quadrado de C dividido por dρ de x ao quadrado, mais dρ ao quadrado de C dividido por dρ de y ao quadrado, mais dρ ao quadrado de C dividido por dρ de z ao quadrado, tudo isso igual a zero. Traduzindo, né? Isso aqui é matemática, o cálculo. Vamos traduzir isso aqui. A minha concentração está mudando em função do tempo, menos o meu coeficiente de fusão, que é a facilidade do meio, vezes o quanto de concentração eu tenho mudando no eixo x, mais o quanto eu tenho no eixo y, mais o quanto eu tenho no eixo z. Então, se eu tenho uma grande concentração inicial no canto e ela vai se espalhando, quer dizer que a massa se conserva, mas as concentrações se espalham. Por isso que o somatório dos deslocamentos da concentração, no final, acaba sendo zero para poder equilibrar tudo, né? Então, se eu pego essa segunda lei de Fick, né, e eu aplico em um sistema de não equilíbrio, mas eu vou considerar, olha só, isso daqui é uma equação diferencial, é meio ruim de você desenvolver, não é um caso geral, cada caso é um caso de fato, você tem que estudar cada caso individualmente. Então, se eu pego a segunda lei de Fick e eu considero algumas aproximações como a concentração do sistema tende a se homogeneizar, ou seja, as variações tendem a zerar, o deslocamento das partículas não sofre efeito lateralizado, ou seja, uma partícula não entende que outra está ali, né? A gente pode assumir e simplificar essa equação como sendo essa. Δt igual o deslocamento em x mais deslocamento y mais deslocamento em z, dividido pela concentração inicial vezes o coeficiente de fusão. Olha o que é que eu estou te dizendo aqui com isso. Quanto tempo vai demorar para que uma espécie difunda do ponto A até o ponto B? Quanto maior for o deslocamento, maior o tempo. Faz sentido, né? Vai demorar mais para poder se deslocar. Quanto maior for a concentração, menor o tempo. Porque quanto maior a concentração, maior a diferença de potencial químico, então mais rápido a difusão acontece. Faz sentido. E eu estou dizendo que quanto maior for o coeficiente de difusão, menor o tempo. Quanto mais rápido for a difusão, menor vai ser o tempo. Faz todo sentido também. Então essa expressão aqui ela acaba sendo uma equação simplificada da segunda lei de Fick, onde você vai trabalhar o deslocamento em cada eixo, a concentração do sistema e o coeficiente de difusão. Tudo isso relacionado com o seu tempo. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem botar nos comentários. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Afinal, esse tópico de difusão é um pontinho que é meio difícil de achar material, né? Mas a gente fica por aqui e até o próximo vídeo.